Fala, torcida azulina, já está tudo pronto para mais uma viagem importante do Clube do Remo e o destino é Goiânia. No próximo sábado, o Leão enfrenta o Vila Nova em mais um jogo daqueles que podem fazer diferença no futuro da equipe dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. A delegação azulina embarcou levando 23 jogadores para a capital goiana e a expectativa é enorme, afinal o adversário é sempre muito forte quando joga no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o famoso Oba, onde costuma conquistar a maior parte dos seus pontos. O Vila chega para essa partida embalado pela volta de jogadores importantes e com o objetivo claro de tentar se aproximar do pelotão de cima da tabela, já que ainda sonha em brigar por acesso. Do lado azulino, porém, o assunto principal tem sido a ausência de Caio Vinícius. O volante vinha sendo peça de confiança no esquema do técnico Antônio Oliveira, mas agora está fora e deixa em aberto uma vaga que precisa ser preenchida. A pergunta que o torcedor se faz é simples: quem deve herdar esse espaço no meio de campo? Entre os nomes mais comentados aparece Luan Martins, que pode ganhar nova oportunidade após um período sem grande destaque. Outro nome que surge como possibilidade é o de Nathan Souza, embora ele costume atuar mais adiantado, o que exigiria uma alteração maior no desenho tático. Há ainda quem aposte em uma solução diferente, com Jaderson recuando para a função de primeiro volante e dando liberdade para outro meia atuar mais solto. A verdade é que o treinador já tem a escalação em mente, mas prefere manter o mistério até a última hora, algo comum nesse tipo de confronto decisivo. Enquanto a torcida discute o substituto ideal, outro tema movimenta os bastidores do clube, a saída de Rafael Silva, que vinha atuando como analista de mercado e desempenho. Ele chegou ao Leão no fim de 2023, em um período ainda marcado pela gestão de Sérgio Papelin, e foi responsável por montar uma estrutura de trabalho que buscava profissionalizar cada vez mais o departamento de futebol. Entre acertos e erros, ficou marcado por algumas contratações questionáveis, mas também por ter introduzido ferramentas de análise de dados que ajudaram em momentos importantes. Com a chegada de Marcos Braz, a configuração do setor mudou bastante. O novo executivo trouxe profissionais de confiança, entre eles Cadu Furtado, e gradualmente o espaço de Rafael Silva foi diminuindo até que sua saída se tornou inevitável. É um sinal claro de que o Leão passa por uma reestruturação nos bastidores e que Marcos Braz quer moldar o departamento à sua maneira. Essa mudança nos corredores do Baianão acontece ao mesmo tempo em que o elenco precisa manter o foco dentro de campo. O desafio contra o Vila Nova é daqueles que exigem concentração máxima. O time goiano, treinado atualmente por Paulo Turra, costuma ser muito competitivo em seus domínios. Para se ter ideia, a equipe apresenta um aproveitamento altíssimo quando joga no Oba, ultrapassando 70% de rendimento. Isso significa que o Clube do Remo terá que encarar um adversário que quase sempre vende caro qualquer derrota em casa. Além disso, o Vila terá de volta o atacante João Vieira, bastante conhecido do torcedor paraense, já que teve passagem pelo rival em temporadas anteriores. Esse retorno aumenta o poder ofensivo da equipe colorada e representa um cuidado extra para a defesa azulina. Enquanto o adversário se fortalece, o Clube do Remo trabalha com dúvidas em seu ataque. João Pedro, centroavante português recém-chegado, estreou contra o Amazonas e deixou boa impressão. Movimentou-se bem, buscou o jogo e mostrou personalidade, o que já fez parte da torcida pedir sua presença entre os titulares. Em contrapartida, Eduardo Melo ainda não conseguiu corresponder às expectativas. Até agora, o atacante, que estava no Caxias, não mostrou o mesmo brilho e tem sido alvo de críticas. Essa indefinição abre espaço para que Antônio Oliveira faça uma mudança na frente, quem sabe dando uma chance ao português desde o início. Essa pode ser a grande surpresa da escalação e uma aposta em algo novo para buscar pontos importantes fora de casa. Além das questões táticas, o torcedor azulino vive também a expectativa pela estreia de reforços recentes. O meia grego panagotista Chididi chamou a atenção desde que foi anunciado. Experiente, com passagem por grandes ligas europeias, ele ainda não estará disponível para enfrentar o Vila Nova, mas já movimenta o imaginário da torcida. A forma como foi apresentado mostra que o clube também quer usar a chegada dele como ferramenta de marketing, o que acabou gerando brincadeiras nas redes sociais com a dificuldade em pronunciar seu nome. Dentro de campo, a esperança é que ele traga qualidade ao meio e possa dar equilíbrio entre defesa e ataque.
A previsão é que esteja apto a estrear contra o Atlético Goianiense, em mais um duelo fora de casa que promete ser duro. Outro reforço apresentado recentemente foi o lateral esquerdo Jorge, que ainda precisa de mais alguns dias para estrear. Já Nathan Souza, jovem promessa, viajou com a delegação e pode ser utilizado, dependendo da estratégia do treinador. Essa mescla entre jogadores experientes e atletas mais novos mostra que o clube do Remo tenta encontrar um equilíbrio para encarar a maratona de jogos da Série B. Afinal, o objetivo maior continua sendo sonhar com a parte de cima da tabela e, quem sabe, brigar por um acesso que seria histórico. O momento é de expectativa e também de cobrança. A torcida quer ver respostas dentro de campo, mas entende que a Série B é um campeonato longo, cheio de armadilhas e que exige regularidade. Jogar em Goiânia contra o Vila Nova é um daqueles testes que medem o tamanho da força do grupo. O Leão precisa mostrar organização, saber segurar a pressão do adversário e buscar os espaços para surpreender. Esse duelo se desenha como um choque de estilos. De um lado, um Vila Nova que aposta em intensidade e força em casa, do outro, um clube do Remo que ainda busca ajustes, mas que tem mostrado evolução em alguns setores. A defesa azulina terá que estar atenta o tempo todo, principalmente com o retorno de João Vieira ao time goiano. No meio, a ausência de Caio Vinícius é um problema, mas também uma oportunidade para que outro jogador assuma protagonismo. No ataque, fica a dúvida se João Pedro vai ganhar chance de cara e se poderá mostrar ao que veio. O torcedor que viajou com a equipe já começa a viver o clima desse jogo. A chegada a Goiânia estava prevista para o fim da noite e a preparação final será feita já na capital goiana, com o último treino programado antes do confronto. Será a oportunidade de Antônio Oliveira definir os detalhes e preparar as alternativas para o segundo tempo, quando geralmente o jogo se abre e os espaços aparecem. Esse é o cenário que envolve o clube do Remo às vésperas desse compromisso fora de casa. Um misto de mudanças nos bastidores, indefinições no time titular e expectativa por estreias que podem dar nova cara ao elenco. A torcida quer ver um Leão competitivo, capaz de encarar qualquer adversário, mesmo longe do Baianão. E tudo isso acontece em um momento em que cada ponto pode fazer diferença na caminhada dentro da Série B. A delegação azulina já está concentrada em Goiânia e a ansiedade só aumenta para o jogo de sábado. Os torcedores sabem que a Série B não perdoa vacilos e qualquer deslize pode custar caro na tabela. O Remo chega para esse confronto com 23 jogadores à disposição, mas ainda cercado de dúvidas em relação ao time titular. As especulações são inevitáveis, porque o técnico Antônio Oliveira prefere manter silêncio sobre quem substituirá Caio Vinícius. Essa escolha é fundamental, já que o volante vinha dando equilíbrio ao meio de campo e sua ausência abre uma lacuna que pode pesar contra um adversário tão competitivo. Luan Martins desponta como favorito para a vaga, até porque já demonstrou capacidade de marcação e um bom passe de saída. Porém, não dá para descartar um esquema alternativo, talvez recuando Jaderson e apostando em mais mobilidade na criação. Essa indefinição mexe com a cabeça do torcedor, que tenta antecipar a escalação enquanto acompanha de perto os treinos. Se no meio de campo ainda há mistério, no ataque o debate é intenso. João Pedro estreou bem e parece estar pedindo passagem. Mesmo com poucos minutos, mostrou mais movimentação e presença diária do que Eduardo Melo, que ainda não conseguiu convencer. O português chegou motivado, traz uma bagagem interessante e pode ser a aposta ideal para encarar a sólida defesa do Vila Nova. O torcedor se divide entre a cautela de dar mais tempo para o reforço se adaptar e o entusiasmo de já colocá-lo como titular. Essa decisão pode ser crucial, porque o Vila costuma ser forte em casa e qualquer chance precisa ser aproveitada. A Série B é decidida nos detalhes e um gol perdido pode mudar completamente o rumo de uma partida. Enquanto a bola não rola, os bastidores seguem agitados. A saída de Rafael Silva do departamento de análise deixou claro que Marcos Braz está reformulando o setor de acordo com seu estilo. O dirigente prefere trabalhar com profissionais de sua confiança, como Cadu Furtado, e isso altera a forma de planejar contratações. A torcida observa com atenção, porque sabe que o desempenho dentro de campo depende muito das escolhas feitas fora dele. Não basta apenas encontrar nomes, é preciso identificar perfis que realmente se encaixem no elenco e no modelo de jogo do treinador.
Essa mudança traz expectativa, mas também gera cobrança para que os erros do passado não se repitam. O recado que fica é que o clube busca modernizar sua gestão, embora as transformações sempre tragam algum tipo de turbulência. No lado adversário, o Vila Nova chega confiante. A equipe colorada está na 10ª colocação e ainda sonha em encostar no grupo que briga pelo acesso. Para isso, sabe que precisa fazer valer sua força em Goiânia. Os números falam por si. Em casa, o time goiano tem um aproveitamento impressionante, beirando 75%. Essa força no Oba é construída com intensidade, marcação forte e apoio da torcida, que costuma empurrar o time do início ao fim. O retorno de João Vieira aumenta ainda mais a confiança, já que o atacante conhece bem o futebol paraense e pode ser um trunfo importante. O Remo terá que se preparar para uma pressão constante desde os primeiros minutos, algo que pode desgastar o time se não souber administrar. A estratégia azulina deve passar por compactação defensiva e inteligência para explorar os contra-ataques. É exatamente nesse ponto que jogadores como Diego Hernandes podem fazer diferença. O meia tem qualidade para atuar tanto centralizado quanto aberto pelo lado direito, e essa versatilidade pode ser uma arma para surpreender a marcação adversária. Antônio Oliveira tem mostrado cautela em suas escolhas, mas também já provou que gosta de arriscar mudanças no decorrer das partidas. Não seria surpresa se o plano fosse segurar o ímpeto do Vila no primeiro tempo e buscar espaços na etapa final, explorando a velocidade e habilidade de quem entrar do banco. A expectativa também gira em torno do meia grego Panagiotis Tachididis. Mesmo não estando disponível para essa partida, sua presença já movimenta a torcida. O jogador carrega a responsabilidade de ser um diferencial no setor de criação e seu nome ganhou destaque nas redes sociais, com torcedores tentando pronunciar corretamente. Esse clima positivo pode ser um fator motivacional para o elenco, que vê na chegada de reforços um sinal de que o clube está disposto a investir para subir de patamar. O planejamento é que Tachididis esteja à disposição contra o Atlético Goianiense, outro adversário direto da região, e que comece a dar uma nova cara ao meio de campo. Além dele, a expectativa em relação ao lateral Jorge, que foi apresentado recentemente, mas ainda precisa de mais tempo para estar em condições de jogo. Já Nathan Souza pode aparecer como novidade, já que viajou com o grupo e está à disposição do técnico. Essas opções mostram que o elenco azulino ganha profundidade, algo fundamental em uma competição tão desgastante como a Série B. Manter o nível de desempenho mesmo com mudanças na equipe é o que diferencia os times que brigam por acesso daqueles que ficam pelo caminho. No aspecto emocional, a torcida azulina espera ver um time aguerrido, capaz de suportar a pressão do Vila e mostrar personalidade fora de casa. O Remo já teve boas atuações recentes, mas também deixou escapar pontos importantes em jogos que estavam sob controle. Esse equilíbrio precisa ser encontrado, porque cada rodada é decisiva e não há margem para erros repetidos. O time precisa mostrar consistência defensiva, criatividade no meio e eficiência no ataque. Essa combinação é o que pode transformar um jogo difícil em uma oportunidade de crescimento dentro da tabela. O clima em Goiânia promete ser quente, tanto pelo apoio da torcida local quanto pelo ambiente sempre desafiador que o Oba proporciona. Para o Remo, será um teste de maturidade, um daqueles jogos que medem até onde a equipe pode chegar na competição. O treinador português sabe que precisa dar confiança ao grupo, mas também exigir concentração máxima. O detalhe pode decidir o resultado e a Série B não costuma perdoar quem falha em momentos cruciais. A preparação final acontece com treinos fechados, justamente para evitar que a escalação vaze antes da hora. Isso aumenta a expectativa e gera especulação, mas também pode ser uma arma psicológica contra o adversário. O Vila Nova não sabe exatamente qual será a formação azulina e isso pode dificultar o planejamento de Paulo Turra. Enquanto isso, o torcedor remista aguarda ansioso, tentando adivinhar se João Pedro começará jogando, se Luan Martins realmente será o substituto de Caio Vinícius e se haverá alguma surpresa de última hora. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol paraense está em polvorosa.
Um verdadeiro terremoto nos bastidores agitou o estádio Baenão nesta semana, e os torcedores do Remo mal conseguem acreditar no que circula nos corredores do clube. Marinho, o atacante que conquistou milhões de fãs com sua velocidade e faro de gol, estaria prestes a desembarcar em Belém para defender o Leão Azul. Fontes não oficiais garantem que o negócio envolve um investimento milionário, algo que poderia transformar o cenário do futebol local e colocar o Remo de volta ao centro das atenções do país. Os boatos começaram a se intensificar após reuniões discretas entre a diretoria do clube e empresários ligados ao jogador. Pessoas próximas à negociação falam em cifras impressionantes, capazes de mudar a cara do elenco e elevar o patamar do clube na Série B. O que chama atenção é que Marinho, conhecido por suas passagens vitoriosas em grandes clubes do Brasil, poderia ser a peça que faltava para o time azulino sonhar com títulos e, quem sabe, retornar à elite do futebol nacional. No meio da semana, imagens de dirigentes em aeroportos e encontros em restaurantes de luxo aumentaram a especulação, e torcedores do Remo já se mobilizam nas redes sociais, compartilhando rumores e manifestando entusiasmo. Alguns comentam sobre a possibilidade de Marinho vestir a camisa 11, enquanto outros apostam em um novo esquema tático que poderia privilegiar toda a velocidade do atacante pelas laterais do campo. A cidade vive a expectativa de que a chegada do jogador não seja apenas um espetáculo de marketing, mas sim um investimento estratégico capaz de transformar o time. Enquanto o clube não confirma oficialmente, os rumores alimentam conversas em bares, praças e, principalmente, nos grupos de WhatsApp da torcida. Entre apostas e análises, um consenso parece se formar: se Marinho realmente chegar, o Remo terá motivos de sobra para se orgulhar e sonhar alto. Afinal, não é todo dia que um clube paraense tem a chance de contratar um jogador do calibre do atacante, e o burburinho já faz o Baenão tremer de ansiedade. A expectativa agora é que a diretoria anuncie em breve, mas enquanto isso, torcedores e jornalistas seguem especulando, criando teorias sobre como será a estreia e o impacto do reforço milionário. O que antes parecia impossível agora se tornou o assunto mais comentado da cidade, e cada sinal de Marinho em Belém é recebido como notícia de primeira página. O futebol, como sempre, mostra seu lado imprevisível e cheio de emoção. E, se os rumores se confirmarem, o Remo pode estar prestes a escrever um capítulo histórico, com um investimento que promete não apenas gols, mas também esperança e brilho para a torcida azulina. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!